E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao ano de 2023 e aqui estamos nós. Abri aqui a live de novo, né? Tinha dado aquele probleminha, tive que arrumar algumas coisas, não tenho o costume de fazer live, mas hoje vamos iniciar o ano falando de 2023, obviamente, alguma coisinha assim a outra, só que eu quero relembrar algumas coisas que aconteceram aí no último ano, né, de janeiro. Na verdade, eu quero até começar de 2021, tentar lembrar um pouquinho como as coisas estavam em 2021, para falar um pouco de 2022, e chegar no ano de 2023. E aí eu montei uma lista, passei aí o dia... Na verdade, não passei só hoje. Acredite ou não, não é tão rápido. Eu achava que ia ser mais simples, mas gastei muito mais tempo do que eu esperava, porque eu fiquei olhando as capas do vídeo, né? Vídeo a vídeo, e toda hora tinha alguma capa que chamava minha atenção. Falei, pô, deixa eu abrir para ver o que foi que eu comentei nesse vídeo. E aí, entre uma coisa e outra, até achei umas coisas interessantes. Separei aqui uma mini apresentação, nem tudo vai ter imagem. Tem muita coisa que vai ser assim de cabeça, porque eu montei uma lista aqui, coloquei no celular, né? Só para ficar... relembrando, né? Muita coisa aconteceu. Espero que dê para falar tudo também, né? Resumir o ano de 2022 em um vídeo é complicado, ainda falei 2023 e falar um pouquinho em 2021, mas a proposta é essa. Vou tentar ler alguma coisa dos comentários, vou tentar ler algumas coisas, para dar uma interagida assim mínima em um tempo ou outro, porque acredite se quiser, tem muita coisa, a não ser que, sei lá, demore tanto que eu acabe fazendo 2 vídeos, um hoje e amanhã, que seja metade do ano de 2022. Mas enfim, olhando aqui pro chat, tô vendo que tá todo mundo dando bom dia, mas já expliquei o que é que tá acontecendo, né, como é o início. Escolhi a capa desse vídeo, coloquei um monte de gente, pessoas que eu acho que tem uma participação importante ao longo do ano de 2022. Começando ali, ó, Elon Musk, o Aras, o Cássio, o Valdemar, o professor Olavo, Bolsonaro, óbvio, no centro, Disseu, Dilma, o Putin, Mamãe Falei, o Bonner, personificando a Rede Globo, o Bidê, o Alckmin e o senhor Sérgio Moro. E, gente, antes de começar qualquer coisa, salve para todo mundo aí que tá aí no chat. Meio complicado que o monitor tá aqui e aqui tá o texto. Minhas vistas não tá tão boa como era assim que eu fiz a cirurgia, mas ainda consigo ler. Para falar do ano de 2022 e pra gente também falar do ano de 2023, e até acho que dá uma certa animada com coisas reais, não só isso, aquilo, outro. Acho que tem algumas coisas que a gente tem que lembrar do ano de 2021, pelo menos do final dele. Eu anotei aqui no celular, abri os vídeos, comecei a olhar, né, como é que tava ali o dezembro de 2021, como é que a gente encerrou o ano, como é que a gente entra no ano de 2022 para ver depois essa sequência de fatos, para tentar fazer um paralelo. E aqui, quando eu reabri os vídeos, tem algumas coisas que chamaram minha atenção e que eu falei, cara, era tão importante naquele momento e quando o tempo foi passando, meio que desapareceram. Eu anotei aqui 4 coisas que era o cenário do final de 2021. Primeira delas, Sérgio Moro era candidato à presidência. Vocês lembram disso? O Moro já foi candidato a presidente do Brasil. Outra coisa que eu anotei aqui, que o Moro, ele estava sendo... algumas coisas aparecendo dele, né? O contrato, aquele contrato que ele estava tendo com a empresa, Auras e Marçal, o TCU estava de olho no Sérgio Moro, começavam a sair várias notícias sobre isso, tanto que no ano de 2022 ele chegou até a fazer uma live com a turma da MBL para mostrar que estava tudo de boa. Também coloquei o fim de 2021, já termina, eu fui checar as notícias, com pesquisas eleitorais já pintando aí a chapa Lula e Alckmin. E logo no início, em janeiro, vai ter umas notícias, quero mostrar aqui para vocês, que mostram sobre isso. E a gente termina o ano de 2021 com o Bolsonaro já, assim, basicamente no PL, né? Ele tá indo pro PL, tá todo aquele cenário. E disso tudo aqui, o que é que eu vejo, para começar falando do ano de 2022, que eu acho que é relevante, percebam uma coisa, e até para dar uma animada, é difícil, muitas vezes, a opinião das pessoas, a vontade popular, ela ser feita. Vocês sabem do que eu tô falando. Mas, mesmo com todo o caos, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as frustrações, pare e pensa o seguinte: já imaginou a eleição de 2022, onde Bolsonaro, ainda além toda a turma da esquerda, a tal terceira via, ainda tivesse tido que lidar com o seu Sérgio Moro, a confusão que não seria? Não dá para negar que o Moro, querendo ou não, ele tem uma parcela da sociedade, aquela turma dos isentões, muita gente da ala liberal,
que fica de tititi, torcendo o biquinho para Bolsonaro, que só abriu, muitas dessas pessoas só abriram os olhos depois do primeiro turno. Quando o primeiro turno acabou, que falou, cara, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Podiam ter vindo desde lá de trás, mas não. Essa turma toda, ela preferiu ficar jogando pedra, ficar criando confusão. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui também, mas isso tá já no início de 2021, desculpa, 2022 já começa com isso. A gente estava no período também que diversas críticas dos tais super conservadores estavam pintando assim nas redes sociais, das mais diversas formas, como Bolsonaro e tudo mais. E aí agora para e pensa. Imagina toda essa gente que diz que não suporta a esquerda, que a esquerda é um grande problema, e que isso, e que aquilo outro, etc. Toda aquela ladainha, aquele blá blá blá. Será que essa turma agora tá se questionando? Será que eu não perdi muito tempo? Será que eu não fiquei criando expectativas que não tinham condições de prosperar, de ir para lugar nenhum? Pra onde queria a candidatura do Moro, no máximo, era desidratar Bolsonaro, assim, a nível do absurdo, do absurdo, do absurdo. E a candidatura do Moro, ela acaba pelas redes sociais, pelas notícias, mostrando um pouco do passado do cidadão, mostrando o que ele fez quando ele sai do governo e mostrando, assim, não só o que ele faz no sentido de vida profissional, algumas coisas estranhas com que ele estava andando, também um pouco da vida pregressa, alguns erros que ele cometeu enquanto juiz, e principalmente quando demonstra o que ele fez na saída dele. Perceba como a saída do Sérgio Moro ali em... Qual é a data que ele sai? Acho que dia 24... Não. 24... É abril ou maio? Eu acho que foi 24 de abril de 2020. Se eu não estou enganado, acho que foi 24 de abril de 2020. Perceba como aquele período, depois da saída do Moro, uma série de eventos começam assim a acontecer um após o outro, inclusive essa escalada da tensão entre a direita, né, as questões do judiciário, como a coisa vai para cima. E foi a pressão das redes sociais, a vontade de desmentir, a vontade de demonstrar algumas coisas, mostrar como as acusações contra a direita eram infundadas, como isso tudo levou a uma desidratação da candidatura do Moro. Mas enfim, isso aqui só para dar aquele preâmbulo de como o ano 2021 se encerra. E tô dando aqui só o que vocês estão falando. Tá sem som? Não, pô. Tá sem som não. Eu não tô me vendo? Uai. Cadê? Eu tô aqui, eu tô recebendo. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu olhei pro lado, tá falando que tá sem som. Eu acho que tá normal, né? Não, aqui tá ok, pô. Não, o som tá ok. Pelo amor de Deus. Mas enfim. E aí, olha só como são as coisas. Essa notícia aqui é de 2021 ainda, antes de mostrar notícias de 22. Haddad revela ser o responsável por aproximação entre o Dilma e o Alckmin. E você vê como essa turma já vinha realmente trabalhando nos bastidores com tudo que tinha para causar confusão. Essa notícia lá no final falava que tinha ocorrido uma reunião do Haddad, com Tasso Gereissati, com Kassab, inclusive com o Alckmin. Você vê o Kassab, onde é que tá o Kassab agora? Com 3 ministérios. 3 ministérios. De besta não tem nada. Comunicação não, desculpa. Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, com Alexandre Silveira, da Agricultura, o Carlos Fávaro, e é o Alexandre, não lembro o nome do outro cara, né? Um deputado aí do Baixo Clero do PSD que assumiu o Ministério da Pesca. Olha que já estava o Haddad. Olha o que essa turma já estava fazendo desde o final de 2021. Já estava todo mundo fazendo os seus planejamentos, né? Tentando repartir o bolo entre si. Mas beleza. A gente começa o ano de 2022, e aqui é um ponto que a gente coloca, né? Imagina se teve muita gente aí que agora está arrependida. A turma que fazia crítica construtiva para Bolsonaro, será que essa turma consegue agora fazer será que as críticas construtivas vão ajudar agora com a turma da esquerda? Vai lá, faz a tua crítica construtiva. O Carlos Bolsonaro falava no dia 1º de janeiro de 2022, a tal crítica construtiva tem método. Temos que sair do círculo de achar que é questão de enxergar. Não é. Entendem o que fazem. Querem apenas garantir seu público e outros interesses, apostando nunca perder a razão e a manutenção do que lhes alimenta. Não tem ninguém besta.
Tem ninguém besta. Uma coisa é a gente pontuar uma coisinha aqui, uma coisinha colar, que realmente tá diante das possibilidades reais de tomada de ação. Não, isso aqui, vamos falar disso aqui. Isso aqui pode ajudar, pode levar a algum lugar. Vai ficar jogando pedra, apontando o dedo, diversas coisas aí. Isso falando a nível de governo federal. O Bolsonaro, que tá além da capacidade de resolver uma coisa ou outra. Será que ajudou? Será que ajudou? Será que esse comportamento da direita ajudou? Eu acho que uma coisa é você apontar falhas em jornalistas, em comunicadores, etc. Mas você ficar jogando a pedra no governo, que você é situação. Bolsonaro não tinha a mídia, Bolsonaro não tinha nenhum dos poderes com ele, não tinha nenhum do grupo das elites, né? Empresariada, etc. Tinha a população. Se o seu próprio grupo de apoio tá até jogando pedra nele, não vai muito bem, né? Quem tá de fora tá olhando, aquele eleitor mais de centro, fala, a coisa tá meio complicada ali, viu? Acho que tá meio ruim. Mas beleza. Uma coisa que. Tem essa thread aqui também. O Sal Cristos, vocês conseguem sentir até o. Vocês sentiram o clima. Isso aqui foi em 1º de janeiro. 1º de janeiro, como é que estavam as coisas, né? O que é que a direita andava discutindo. Deixa eu ver. É isso aqui mesmo. É nessa base que a esquerda age. Igrejas, associações de bairro, escolas, trabalho de formiguinha para moldar mentes em formação. O troço é tão eficiente que um pai conservador raiz se depara com um pequeno Stalin dentro da própria casa e não entende o porquê. Enquanto isso, a turma do lado de cá acha que fez muito ao eleger um presidente conservador, mas que tem que governar com um sistema progressista. Começaram a casa pelo telhado, sem fazer a fundação, e querem colocar todo o peso em cima de uma pessoa só. Como se 4 anos, com a pandemia no meio, fossem suficientes para desintoxicar toda essa podridão que a esquerda construiu por décadas. Querem que o presidente faça o que exatamente? Por ignorância ou má fé, cobram dele atitudes que cabem aos outros poderes? Querem um ditador? Estamos num momento decisivo. Enquanto a esquerda está carregando os jovens para o seu lado, o que estamos fazendo? Criticando o presidente porque ele não governa exatamente como queremos? Brigando entre nós para saber quem é mais conservador? Tô fora. Esse perfil aqui tem CPF e título de eleitor. E vou fazer de tudo que está ao meu alcance para reeleger Bolsonaro. Não por ele, mas para evitar que liberais, isentões e conservadores sigam juntos, né, pro abismo. Tava lá. Olha qual era o clima que tava. Muita coisa a gente se esquece. E tentar, o que a gente pode fazer para melhorar em alguns pontos? Sem Bolsonaro e o Dilma, as conversas de Armínio Fraga para as eleições do ano que vem. Dizia que o Armínio, até então, não estava fechado com o Dilma. Só que você vê ali no final, por enquanto, o que é de fato é que já esteve pessoalmente com pré-candidatos ao Planalto, menos Bolsonaro. O Armínio já esteve com todos, menos com Jair Bolsonaro, com quem não se reunirá, e com Dilma, embora tenha recebido uma sondagem para conversar com o PT, a qual já recusou. Então, desde lá de trás, toda essa turminha aqui tá falando, não, chegou o segundo turno, é porque agora o segundo turno é a democracia versus a barbárie. É balela. Conversa pra boi dormir. Tava todo mundo junto e misturado já 2 de janeiro. 2 de janeiro. Uma coisa que acontece no início do ano e que agora talvez até falei, eu não lembrava disso. E aí quando a gente vai chegar na questão da aquisição do Twitter, e eu falar para vocês ao longo do tempo, né? Principalmente quando saiu o Twitter Files, eu falei, pessoal, tem muita coisa interessante acontecendo. Essa mudança é uma rede social que influencia demais no debate público. As metanarrativas, elas são criadas sempre no Twitter. As outras redes sociais pode ter alcance, pode ter engajamento, mas elas não pautam o debate público. Não pautam. Todas as tretas saem no Twitter. Todas. E para você ver que realmente, assim, tem algo a mais no Twitter. Aí eu falei, rapaz, é brincadeira. Twitter verifica a conta de blogueira bolsonarista, alvo de investigação por desinformação. Você lembra que gerou uma época uma polêmica, porque a Bárbara ganhou o selo de verificado. E agora a gente está num novo cenário onde você é assinante do Twitter Blue, você é verificado. O selinho de verificação não separa mais os iluminados dos plebeus. Não existe mais agora aquela casta superior que manda e desmanda e tudo mais. E a turma da esquerda tá pé da vida.
Obviamente, a gente sabe também que a rede social agora, o gancho tá vindo forte, né? Olha, falou e tá fora. Tá fora do jogo, cartão vermelho, tá fora. E a confusão foi tão grande que o Ministério Público Federal requisitou informações ao Twitter sobre os critérios para verificação a usuários. Então perceba como algumas coisas eram essenciais para essa galera realmente assim, manter o controle da narrativa, uma preocupação gigante. Lembra em 2022, o Telegram quase foi suspenso no Brasil. Tem que falar dando risada, porque é assustador a gente olhando para trás algumas coisas que aconteceram. Não lembro se... Bicho, não tá sem som. O pessoal falou que o som tá ok. Quem tiver sem som, compartilha, ou, desculpa, atualiza a tela que o som volta aí. Ou então, dá uma olhada aí. E tudo mais. Mas enfim, então, olha o que estava acontecendo no início de 2022. Depois disso daí, eu não coloquei nada aqui em relação a isso, mas ainda no início de janeiro, teve uma cisão na direita, que aí essa turma que vinha fazendo as críticas construtivas, a turma do patatismo cultural, etc., aí foi deixada de lado. E aí foram perdendo cada vez mais credibilidade, né? Cada vez mais. Na época, o Mário Frias fez uma thread mostrando o que estava acontecendo, algumas confusões dentro do governo. O André Porciúncula também chegou a comentar, o Eduardo Bolsonaro compartilhou essa thread, aí falou, ó, cara, vamos separar, sabe? Chega num ponto que não dá para ficar nesse tempo todo de temos que unir a direita, unir a direita, unir a direita, porque tem uma galera que realmente só joga para atrapalhar. Aí não dá. Só joga para atrapalhar. Seja inventando histórias, seja ludibriando, fazendo isso, fazer aquilo, não dá. E aí os super conservadores tiveram aquele rompimento logo no início. Voltando aqui até para a questão política, veja como são as coisas. Já no início de janeiro de 2022, isso não devia ser nenhuma novidade, mas só para você ver aqui com essa manchete, eu acho que ela demonstra muito bem como naquele momento a imprensa já estava decidida. A chapa da imprensa é o Dilma e o Alckmin. O Estadão soltava uma matéria, né, da própria redação falando Lula e Alckmin contra o obscurantismo e o fascismo. Era a única opção. Única opção. O Brasil 247 repetia, né? Sociólogo defende chapa Lula-Alckmin contra o obscurantismo e o fascismo. E nesse mesmo cenário que isso aqui vinha acontecendo, você vê, ó, atrás nas pesquisas, que já estavam tendo algumas, Bolsonaro usa BNDES para atacar governos do PT e Cuba. Quanta coisa foi divulgada. Imagina aí a turminha liberal, isentona, que ficou torcendo o bico. Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, blá blá blá, tititi. Tem uma coisa que eu acho que nem coloquei aqui no vídeo, mas eu fiz um tweet. Isso é uma matéria em maio, na Folha de São Paulo, falando que os analistas, economistas da Faria Lima, não acreditam, por mais que o Lula fale, eles não acreditam que o Lula vai acabar com o teto de gastos, o Lula não vai seguir o teto de gastos. O que foi a PEC do rombo? Nem a nova âncora fiscal está sendo colocada aí na mesa. E a gente está vendo agora, a gente está entrando no ano de 2023, discutindo mudança da lei das estatais para permitir retrocessos, para permitir que as pessoas que causaram toda essa confusão no passado possam voltar ao poder, né? E pintar, bordar, da cambalhota. O Brasil havia emprestado dinheiro a Cuba, né? E Bolsonaro divulgava ao lado do Montesano. E o calção eram charutos. Não, aqui, não, sabe, para provar que tem como pagar, né? O calção, etc. Né? Charutos. E segundo o UOL, é porque Bolsonaro estava atrás. Ele atacava. Meu Deus do céu, que cara malvado. Malvadíssimo. E só para fechar aqui também, duas coisas. Eu lembrei, eu botei da Folha de São Paulo. Você vê aqui ainda em janeiro, ó, toda a turminha que tá aí junto e misturada. Celso Amorim, Folha de São Paulo. Guido Mantega, que fala, não, Guido Mantega, não. Tava na equipe de transição. Leonardo Coutinho, que foi uma das perdas também do ano 2022, ele abandonou o Twitter. Celso Amorim na Folha de São Paulo, Mantega nas amarelas da Veja. O Brasil e suas âncoras, visagens
e desditas. E aí o tempo passava, eu lembrei, coloquei aqui. Lula respeitará teto, mesmo que fale em extingui-lo, prevêem economistas da Faria Lima. Olha como o ano começa aqui, só aí no mês de janeiro. O mês de janeiro foi um mês bem movimentado. O Brasil foi feito para não dar certo. Passou um comentário aqui que eu tô dando risada. Deixa eu ver mais, estão falando aqui. William Bonner sentou no colo do Dilma. Temer, um dos maiores traidores. Pois é, Temer aí que falou tanto, né? Que não, tem que manter as conquistas do meu governo, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. O Vidal tá falando que tá na hora de começar a pôr evidências covardes, inconsequentes, que eu não tô conseguindo ver. Putz, tá subindo todo comentário. Deixa eu ver. Covardes e inconsequentes que incentivaram voto nulo e desinformação sobre a falsa equivalência sobre os governos Lula e Bolsonaro. Exatamente isso, Vidal. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. O que a turma do MBL fez, Nando Moura. E agora querem voltar. Querem voltar com tudo. Cadê? Deixa eu ver mais o que estão falando aqui. Tem muita gente aqui que está insatisfeita com as forças. Esse é o comentário que eu comecei a ler e já gostei do início. Para mim não acabou nada. Não vou aceitar que o nojo, como isso, aquilo, outro, não entra na minha mente. Vamos combater, com certeza. Decepcionante quem apoia o comunismo, diz aqui a Nice também. Não acabou, gente. Quem tá aí falando que acabou, esquece essa. Não acabou. Tanto que já estamos aqui. Luan diz, ó, ainda vejo muita gente acreditando no MBL. Pois é, cara. E tem muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Tudo que Bolsonaro fez praticamente foi por água abaixo, diz aqui o Antônio de Deus. Pois é, Antônio. É por aí. Olha tudo que vinha se desenhando. Olha toda a responsabilidade dessa turma. Toda a responsabilidade. Isso aqui tem que estar na memória, porque vai dar errado em algum momento. Vai dar errado. E quando der errado, a gente tem que mostrar que essa turma, ela não é vítima. Ela não é inocente. Eles não fizeram o que eles fizeram, os apoios, suas movimentações políticas, porque, meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. Não sabia. Tava tudo bem claro, tudo desenhadinho. Não faltam matérias para mostrar. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Tá, charutos, etc. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei aqui uma notícia. Tá. Antes de falar sobre isso também, no dia 24 de janeiro, o professor Olavo de Carvalho faleceu. Acho que foi uma das grandes perdas aí do ano de 2022. No final aí, não sei lá, nos seus últimos 2 anos, botar aí de 2020 a 2022, tiveram algumas confusões na internet, onde houveram algumas desavenças entre alguns grupos da direita. O Olavo tinha falado, dito alguma coisa, ou outra aqui, acolá, etc e tudo mais, causou uma certa cisão, mas, independente de tudo isso daí, eu acho que não dá para abandonar, né, nem negar algumas coisas que aconteceram, negar parte, principalmente a importância de Olavo em todo esse processo, até a gente chegar aqui no dia de hoje, várias coisas que são ditas, né, livros que são recomendados, conhecimento mesmo assim que às vezes acaba correndo, às vezes a pessoa não sabe nem de onde veio, o que é que ela tá falando, muita coisa, querendo ou não, isso não tem como negar, tem muita gente que hoje torce o bico pro Olavo de Carvalho, a vez do professor. Quando o pessoal diz, né, quando tudo era mato, ele já estava aí, batendo na tecla, tentando furar essa parede de gelo que era a imprensa brasileira, tentar criar um buraquinho, né, uma fresta, para começar a mostrar, peraí, cara, não é bem assim, olha aquilo ali, olha aquilo outro. Então teve assim um papel central em diversas situações, ali, principalmente no período de 2013, quando a turma começa realmente sem acordar o que estava acontecendo, esse trabalho do professor Olavo, alguns alunos dele, etc., né, muita gente começou a entender os conceitos básicos do que era esquerda, do que era direita, isso, aquilo, outro, e falou, pô, eu estava sendo enganado todo esse tempo. E aí, o ano 2022, que foi uma das grandes perdas do ano, deve estar triste na hora dessas, né, vendo tudo que está acontecendo no Brasil, acho que pode falar o que for do professor Olavo de Carvalho, mas eu creio
que uma coisa não dá para negar. Acho que ele gostava bastante do Brasil, sempre esteve preocupado com o Brasil, sempre falava do Brasil e sempre tinha esperança que o Brasil dá certo, mesmo com tudo mostrando que o Brasil insiste em dar errado. No início do ano passado, também tivemos alguns eventos que, inclusive, podem mudar o formato do mundo. Eu acho que 2023 agora, algumas dessas coisas, inclusive, podem estar em discussão e tem a ver com isso daqui, que é o conflito na Europa. Bolsonaro ele vai na Rússia antes do conflito acontecer. Bolsonaro fez essa postagem dia 15 de fevereiro, eu só peguei no vídeo anterior, ele falando que em 1876, Dom Pedro foi o primeiro estadista brasileiro a visitar a Rússia. 146 anos depois, no dia em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, tenho a satisfação de realizar o mesmo percurso. E essa viagem de Bolsonaro, vocês devem lembrar, foi amplamente criticada pela imprensa, amplamente criticada por seus adversários, amplamente criticada pela turminha aí do voto nulo, MBL, dando uma... Todo mundo jogou pedra em Bolsonaro. Todo mundo jogou pedra. Até ex-membros do governo, que tinham saído do governo recentemente, também estavam lá, né? Esse aqui, Bolsonaro, aquilo outro, etc. Só que a saída de Bolsonaro foi extremamente importante. Garantiu fertilizantes para o Brasil. O Brasil não teve problema em relação aos fertilizantes. Criticaram bastante Bolsonaro sobre Bolsonaro, você está se mantendo neutro, tem que tomar um lado aqui, acolá, etc. E você vê que o tempo foi passando, os meses foram passando, e muita gente até hoje não tomou lado. Muita gente que inclusive exigia Bolsonaro tomar um lado, tá fazendo comércio, fazendo uma coisa, aquilo outro, fingindo que nada está acontecendo. E você vê, o tempo passa, o tempo voa e a turma não consegue reconhecer os grandes acertos aí de Bolsonaro. Dias depois, mais ou menos em torno de 24 de fevereiro, acho que mais ou menos no período que o pessoal lá vem a falecer, inicia um conflito lá na Europa. E tem algumas coisas que é interessante e que eu acho que tem a ver com o ano de 2023, que são algumas discussões que eu não sei o que elas poderão fazer com o Brasil e com o restante do mundo, né? Porque acho que é público e notório que tem alguns grupos que querem controlar o mundo. Isso é óbvio, de certa forma, seja economicamente, politicamente, as pessoas querem mais poder, isso não tem o que negar. Estava conversando com um amigo meu e comentar assim de uma forma muito simplória mesmo, assim, extremamente simplória. Temos aqui só um superchat, botar só aqui na tela. Feliz 2003, Kim. Obrigado por tudo. Dizem que para você é fácil em viver na Austrália. Contudo, o novo governo australiano é extremamente progressista, estuda as pautas SG. É mundial. Continue com sua coragem. Independente disso, minha família está no Brasil, né? E tem alguns problemas também. Mas assim, falando de forma assim bem simplória, algumas coisas, uma reflexão, para vocês entenderem o que 2023 pode aguardar não só para o Brasil, mas para a América Latina, para o mundo, e essa mudança na composição das forças, e como a direita talvez reaja perante tudo isso, de forma muito simplória mesmo. Conversando comigo meu, tentando fazer uma timeline do mundo, desde os primórdios, sei lá, Mesopotâmia, assim, de forma super ligeira. Quando você vê assim o início, o ser humano era nômade. Andava, achou comida, fez aqui um dia, avança. Depois ele começa a ficar em determinadas regiões, começa a crescer, né? E vivendo no formato assim, de tribos. Teve outro superchat aqui. Quem você e o Diogo Forjás são os únicos que nunca criticam o presidente Bolsonaro e sempre citam de forma elogiosa o professor Olavo. Muito agradecido por tudo, seu seguidor. Valeu demais, Roberto. Valeu demais mesmo, de coração. Enfim, a turma vivendo em tribos. Tinha lá o chefe da tribo. Mas você vê que o alcance da tribo, inclusive o alcance territorial, é bem pequeno. E aí foram tendo várias tribos. As coisas vão crescendo conforme os anos vão passando, né? Você teve alguns impérios ao longo. Teve o Império Romano, o Império Mongol, o Império Otomano. As coisas vão avançando. E quando a gente cai ali no início do século XIX, o mundo, na verdade, final do século XIX, né? Ali já quase chegando no período da Revolução Russa, né? Que entra na Primeira Guerra. A gente está num formato, principalmente quando você olha para a Europa, que você tem vários estados soberanos. E você tem vários estados que, inclusive, são monarquias.
assim, de forma diferente. Na Rússia não era monarquia, era um czarismo. Basicamente era um país monarca. E você vê que com a Revolução de 17, que dá início também à Primeira Guerra e tudo mais, você vê que quando termina a Primeira Guerra, vários países deixam de ser monarquias, continuam, beleza, com estados soberanos, etc. Tem algumas modificações, mas já começa a haver algumas agregações, como, por exemplo, a própria questão lá do leste europeu. Você vê a União Soviética, começa a englobar, você começa a ver a formação de um bloco, alguns blocos, os aliados, etc, tudo mais, uma certa mundialização, né, globalização, etc. O tempo vai passando um pouquinho, aí temos a segunda. A segunda foi aquele caos. Com o fim da segunda, você vê que a gente estuda, inclusive na história, o mundo bipolar. Lembra? Que era o Ocidente versus a União Soviética. E nesse pós, inclusive, começa de uma forma e vai acelerando bem rápido esse bloco mundial mesmo, de uma vez só. Valeu demais, Edilene. Valeu demais mesmo pela ajuda. E aí você vê a formação de um bloco maior, começa aí com a Liga das Nações, que depois, no final do dia, vai virar a ONU. E é nesse pós, né, da segunda, que você começa a ver a formação desses blocos. Mais recentemente, você tem a União Europeia, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. E a gente vem notando uma perca da soberania. Os países vêm perdendo as suas soberanias. E quando a gente olha hoje para o Ocidente, quem que manda mais? Um presidente de um país ou um presidente da OMS? Presidente de um país ou o secretário-geral da ONU? Você começa a se questionar, você vê. Enquanto isso, né, e isso é no momento onde a gente também viu a queda da União Soviética, o mundo bipolar, ele acaba, e o que eu venho percebendo é que esse mundo unipolar vem se formando, onde o Ocidente, né, que é basicamente o que a esquerda chama de imperialismo, no final do dia, os globalistas. Você vê que eles estão crescendo, etc, tudo mais. E esse conflito aqui, eu acho que essa importância aí, eu fiz essa timeline bem simplória mesmo. Quando a gente olha para esse conflito, inclusive algumas discussões que estão acontecendo, mesmo principalmente no âmbito da esquerda, eles pintam essa situação, inclusive a questão do Putin, Rússia, etc, tudo mais, uma possibilidade da criação de um mundo multipolar. Assim, cara, olha só, a gente não vai concordar do que está acontecendo aí. A gente não vai seguir bater continência para tudo que a Europa e os Estados Unidos estão falando. Que é que basicamente querem que a gente faça. A Europa quer falar como é que o brasileiro tem que cuidar da Amazônia. Né? É o Leonardo DiCaprio tendo que falar como é que ele vai cuidar do, sei lá, das girafas. Então não dá, não vai ser assim. E você vê que, inclusive, as sanções, né? Eles vêm criando esse cenário, certo? Tem essas cisões e tudo mais. Então a gente está num momento no mundo hoje onde você vê o BRICS e alguns países que fazem ali parte do BRICS, Índia, comunas, Rússia, etc. Falando, ó, o farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então, hoje existe uma discussão, até com você, alguns países no Oriente Médio, da situação, não, a gente tem que aqui meio que fortalecer outro bloco, só que esse outro bloco, ele não tem o interesse de ser homogêneo, uníssono, falar, não, vamos criar aqui uma nova ONU, uma ONU do bem. Não, não é isso que eles estão pensando. Então, valeu, Silvério, que me deu um superchat, e valeu também a Vitória, valeu demais de coração. Então, quando você olha tudo isso, você vê, cara, tem alguma coisa acontecendo. Mudanças estão acontecendo mesmo para valer. Valeu demais, Luiz. De coração mesmo. Tamo junto. Então tá mudando. O que é que isso vai acontecer? O que é que isso pode levar a acontecer em 2023? Se isso pode levar a acelerar algumas pautas? Se isso pode acelerar a isolar alguns países outros? Não sei. Como é que o Brasil vai se portar? O Brasil vai aderir a algum lado? Ou o Brasil vai tentar gerar o melhor proveito de ambos os lados? Como é que a esquerda vai lidar com isso? Como é que o Congresso vai lidar com isso? Como é que o Executivo vai lidar? Então, esse aqui é um ponto que eu acho que em 2023 vai impactar muita coisa no Brasil. Muita coisa no Brasil vai impactar. Deixa eu ver, coloquei aqui depois dessa notícia. Deixa eu ver se eu falo que tá aqui. Deixa eu ver. Botei charutos para fertilizantes. Então já dá para falar sobre isso daqui. Um evento que não dá para esquecer. O Brasil quase entrou em um conflito diplomático internacional por culpa do MBL. Por culpa do MBL.
E o MBL foi também um dos responsáveis por acabar de vez com a candidatura do Moro. Essa postagem aqui era o Sérgio Moro reclamando do Mamãe Falei e do Renan Santos. E aí eu tinha pego uns prints. Esse print aqui é 9h32, no horário da Austrália. Quando você olha ali para baixo, eu tinha batido esse print com 14 minutos que estava no ar. Então você pega 9h32, né, que é 8h32 da noite, você tira 14 minutos, dá em torno de 8h18 da noite. Já quando pegava... Esse aqui foi um print, pediu para outra pessoa bater do Brasil, 8h39 do Brasil, 20 minutos ali embaixo, então 8h39 menos 20, 8h19. Ou seja, a postagem do senhor Moro foi entre 8h18 e 8h19. E isso na época foi um ponto que eu bati bastante na tecla, bastante, toda essa questão do MBL, porque tanto o Globo quanto o antagonista, que a gente conhece muito bem, soltaram a nota do senhor Sérgio Moro antes do próprio Moro. Antes do próprio Moro revelar sua nota, a imprensa já sabia e ainda postaram no mesmo horário. Você via que existia um interesse de tudo, menos, assim, qualquer candidato vai, só não Bolsonaro. Vale tudo para destruir Bolsonaro, para derrotar Bolsonaro, para atropelar Bolsonaro, menos isso. Vale tudo. Vale tudo. Inclusive isso aqui, ó, 8h13, 8h15, notícias, Cláudio Dantas, etc. E o Sérgio Moro só postava a 8h18. Depois de tudo aí que rolou. Eita, gente, vamos ver o superchat aqui. Putz, grila. A Linda mandou 50 DKK. Não sei nem de onde é, mas muito obrigado, Linda. A Sinara mandou, o superchat não falou nada. Muito obrigado, Sinara. O Reinaldo fala, Kim, muito obrigado pela dedicação em ajudar. Obrigado. Eu que agradeço, Reinaldo. O Gleidson diz, bom dia, boa noite. Feliz ano novo. Te acompanho há tempos. Belo trabalho, parabéns. Valeu demais, Gleidson. E o Maurício diz, Kim, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Maurício. Todo o apoio de vocês. E o Ufizi Cortinas de Vidro também mandou aí. Muito obrigado, cara. O Cláudio falou, o Brasil sempre será um país do futebol. Todo o lixo da política volta novamente. Vai ser sempre assim ou pior. Eu não quero acreditar nisso. Eu acho que já mudou, gente. Que eles voltaram, eles voltaram. Que tá ruim, tá ruim. Mas não dá pra falar que não mudou, porque tem algumas coisas que claramente mudaram. Primeiro, hoje existe uma parcela da população que começa a entender o que se passa realmente na questão de política. Valeu também, Marco Antônio Vasconcelos. Valeu pela ajuda. Uma parte grande da população sabe o que está acontecendo. E essa grande parte da população acabou por eleger aí 99 deputados só no PL. Fora os deputados que são mais à direita dos outros partidos. Márcia, você faz um trabalho irrepreensível. Parabéns e obrigada. Além de aprender com você, as informações nos trazem calma. Saúde. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Então, não dá para falar que não mudou, gente. Isso é inegável. Mudou. A coisa mudou. Tanto mudou que eles estão tentando fazer o máximo para reduzir os meios de ação que o cidadão comum ainda tem de reclamar, de expor os assuntos, de desmentir a imprensa, de cobrar político. Eles estão tentando. Isso está mudando. Não dá para negar. A maior mudança no Brasil são vocês. A maior mudança no Brasil são vocês. O trabalho que vocês fazem. Eu tenho a mais pura convicção que desde 2018, pelo menos, acho que a maior parte de vocês botar 2019. Acho que a maior parte de vocês em 2019 já devia estar meio que desperta porque estava acontecendo, já devia estar seguindo o Bolsonaro. Eu tenho certeza que de 2019 até 2022, pelo menos uma pessoa, vocês acordaram. Pelo menos um. Eu acho impossível você falar, cara, não teve um que você não ajudou, ou pelo menos não plantou a sementinha e depois outra pessoa falou algumas coisas e a pessoa despertou. Vai falar que não. Então, a mudança aconteceu. Aconteceu. Eu acho que a gente vai chegar em 2024, não vai ser um Brasil conservador, prefeitos de norte a sul, leste a oeste. Não vai ser assim. Mas vai ser muito melhor do que 2020. Muito melhor. Muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Até porque, você consegue me falar quem era o candidato a prefeito conservador em 2016? O vereador? Você consegue lembrar? Você consegue lembrar se existia algum? Eu não lembro. Eu falo, não, ele não venceu, mas tinha. Eu nem lembro.
Eu nem tinha essa opção, nem existia esse tipo de debate na sociedade. Então não dá para falar que não mudou. Não dá para falar, mas de jeito nenhum. Eu sei que é horrível, é caótico. Eu olho para o Brasil, dá muito medo de diversas coisas. Mesmo estando na Austrália. Lembrem, eu ainda tenho família no Brasil. Então, é complicado, muita coisa complicada. Mas não dá para falar que não mudou. E também não dá para falar que acabou. Chegamos ao fim. Enquanto os 10 vocês também mandaram aqui mais, o Alessandro falou: boa noite. Graças ao professor Olavo, a grande maioria do nosso povo acordou. Agora a luta apenas começou. Venceremos. Cedo ou tarde, pelo menos vai melhorar, Alexander. E o Fabrício também mandou aqui um obrigado. Eu que agradeço. Então você vê, voltando aqui para 2022, isso aqui não dá para esquecer. Agora em 2023, essa turma do voto nulo, eles vão querer voltar. Eles vão querer voltar. Eu não assisto MBL, mas tem um amigo meu que ele gosta de ver o que a oposição anda falando. É mais o meu que eu faço. Ele dedica mais tempo coletando informação da esquerda, né, pra ver o que eu tô escutando. Ele fala, cara, ele fala, bicho, o pessoal do MBL te odeia. Vez ou outra eles estão te estando na live dele. Olha com informações, questionamentos e uma auditoria simples, pegando papel, olhando uma coisa, outra, etc. Falou, isso aqui tá errado, viu? Ó, isso aqui tá errado, aquilo outro. Olha o caos que a gente criou. Para o MBL. Essa própria postagem aqui do Alessandro, antes de comentar sobre o conteúdo, ele posta no dia 4 de março. Uma das coisas que a minha auditoria simples que eu fiz foi pegar, por exemplo, as notas fiscais e constatar que tinha nota fiscal do dia 5. No dia 4, eles já estavam caminho para o Brasil. Tiveram compras que foram feitas, sendo que eles não estavam mais lá. Teve 2 compras que é fisicamente impossível. A diferença de tempo de uma para outra não tem como, porque os locais estão extremamente distantes. Eu lembro, era mais ou menos assim, acho que a distância de um local de compras para o outro dava mais ou menos 13 minutos, só que quando você pegava o horário do boleto, era 6 minutos. Nem se você teletransportasse você conseguia. Então a gente bateu várias coisas, e você vê, ó, como as coisas mudaram. O Alessandro Santana, ele adora falar que ele não é jornalista. Ele dá a opinião dele. E ele é um cara especialista em sucata. Um cara especialista em sucata, ele viu a foto do Arthur na época e falou, ó, só bota o fake que mamãe falei, tá fazendo aí confusão, se eu ver o vídeo. Porque essa foto só mostra que ele encontrou uma empresa de reciclagem de garrafa. Como sei disso, basta olhar para as garrafas, estão colocadas separadas por tipo. Eu acho que na situação de conflito você pega qualquer uma e todo mundo contribuindo uma coisa ou outra, é Google descobriu, na verdade, isso aqui na frente de um bar. Na frente de um bar. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, então a gente revelou muita coisa e na informação, mostrando, olha isso daqui, olha aquilo outro, sem precisar fazer nada demais, sem precisar lavar a alma de ninguém. Cadê aqui? Aqui era a foto na época do bar, ó. Olha o Renan Santos aí. Ei, Renan, tá com raiva de mim, né? Olha aí, ó. Sherlock Pub. Com isso daí o pessoal botou no Google, achou, e foi olhando uma coisa, outra. E o Renan Santos não pode esquecer, né? O Arthur teve o áudio, mas o Renan Santos, né? Segundo aí o Arthur, o Tudo é Blonde. Essa é a turma que quer reconstruir uma direita no Brasil? Não dá, gente. Não dá. Você vê, ó, na época com informação. Eu olhei isso aqui, eu nem lembrava. Foi o dia que o José Disseu compartilhou um vídeo meu. Pelo que eu entendi, vendo o vídeo do Kim Paim, os caras não chegaram aí nem no país mesmo, né? Porque eles só chegaram a cruzar a fronteira sem questão de poucos quilômetros. O cara diz, ó, aí as pessoas comentando. Furamos a bolha. O dia que furamos a bolha e o José Disseu compartilhou um vídeo nosso. Ah, isso aqui também é importante. Mas deixa eu ver só o que vocês falaram aqui. Caraca, vocês estão mandando várias coisas. Pera aí. A Ana só mandou aqui. Ajuda e não valeu nada. Muito obrigado, Ana. Fabrício disse, parabéns pelo trabalho. O que você achou do processamento do Mourão? Chego lá. Pós-ato. Lamento informar, mas eles não vão precisar do Congresso para governar. Não acho que vai ser assim não, viu? Te falar muita coisa vai ser assim. Muita coisa vai passar por cima do Congresso. Mas não vai ser tudo.
Não vai ser tudo. E não vai virar Venezuela. Te ouvi todos os dias de 2022. Pô, Rafa, não tem nem o que falar. Muito obrigado mesmo por todo o carinho. MBL ajudou a criar narrativas toscas anti-Bolsonaro. Muita gente justificando seu voto no Dilma com base em falsas semelhanças criadas pelo MBL. Pois é, o petista na PGR. Se lembra? Ah, o petista na PGR, bababá, tititi. Só ladainha. Só lá. Aí acabou com a Lava Jato. Pelo amor de Deus. Essa notícia aqui é interessante, voltando, porque volta para a questão de 2023, a questão inclusive da multipolaridade do mundo, que é o seguinte, você vê aqui, ó, 8 de fevereiro de 2022, deputados alemães já estavam preocupados com o Brasil. A grande esperança de que haja uma mudança de governo, diz secretário-geral do Partido Social Democrata Alemão. E você vê que o Dilma foi na Alemanha. O Moro também foi pedir a bênção. E quem que vai estar aqui na posse? O presidente alemão. Ao longo do tempo, eu não sei se eu coloquei aqui outras notícias, eu acho que não. Ah, não, coloquei, ó. PT quer que europeus monitorem as eleições. A Ana Cavazzini, acho assim que se fala, teve aqui. Michel Rivaz, e mais um, estavam aqui o tempo todo. Claude alguma coisa, estava aqui o tempo todo. Aí vieram, etc. e tudo mais. Você vê agora que, mesmo na época da transição, já estava falando que. Eu não lembro se era o Partido Verde alemão, mas era um partido de esquerda, obviamente, da Alemanha, trabalhando em parceria com o PSOL para dar sugestões do que o Dilma deveria revogar. Eles querem mandar no Brasil. Aí a questão da Amazônia, de disso, daquilo outro, etc. e tudo mais. Então, assim, a gente está entrando aí num período e fala, cara, quem que vai ter mais voz? Quem que vai mandar no Brasil? O brasileiro? O oriental? A Rússia? Estados Unidos? União Europeia? A ONU? Quem que vai mandar no Brasil? Quem que vai decidir as coisas? Essa penetração ela não surge de agora. Ela já vem sendo construída desde o início do ano passado. Que eu coloquei aqui. Coloquei outra coisa aqui também, que aí entra só nessa questão internacional, que foram as sanções que foram aplicadas no Brasil, desculpa, na Rússia. E a gente discutindo muito essa questão das sanções, né? Vendendo, não, olha só como eu sou bonzinho, como eu sou isso, como eu sou aquilo outro, etc, tudo mais. Sendo que indica, não sei se é bem assim não, viu? Não sei se é bem assim, a gente viu que essas sanções no final do dia estavam causando mais problemas para o Ocidente do que realmente solucionando o problema no contexto geral. Aqui uma notícia bem na época, congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. Comentamos muito sobre isso aqui também. Foi, sendo na época a Comissão Arnes, e quem trabalhou fazendo várias dessas pontes foi o Washington Brasil Office, que recebe patrocínio de várias ONGs, entre elas a Open Society. Uma coisa que começamos a falar em 2021, se eu não me engano, dia 4 de janeiro de 2021, e eu passei o ano de 2021 falando para vocês, ó, gente, em algum momento vai ter um dossiê, em algum momento tem um dossiê, e aconteceu em 2022, episódio 881, dossiê ESG. É outro tema que eu acho que não dá para olhar o ano de 2022 sem pensar na agenda verde, no crescimento da agenda verde e da agenda ESG. Tudo que está acontecendo, crédito de carbono, né? Salgadinho de grilo, disso, daquilo outro, etc. e tudo mais. E eu falei, pô, vamos fazer, que vai realmente começar a explicar para a turma o que é que está acontecendo. E essas discussões, elas também vão estar presentes a nível do legislativo, que são as questões das regulamentações. Mudança de regra aqui, aquilo outro, novos marcos, e serão coisas que, com certeza, eles vão querer fazer para dificultar a vida do brasileiro, dificultar a vida do produtor rural, dificultar a vida do povo. Sempre é no povo. No final do dia, sempre que apanha é o povo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Robert só mandou ajuda, não falou nada. Valeu demais, Robert. A Rita diz: Kim, vê se consegue colocar a cabeça da direita. Ele tá vendo autorizo e agora falam besteira. Ele optou pelo que era menos perigoso. Parabéns pela experiência, trabalho. Mama tem 88 anos. Te agradece. Ai, Maria. Prazer demais. A Denilza mandou aqui, mas não falou nada também. Enfim. Então,
olha essa questão da agenda verde, agenda SG, é um ponto que eu acho que é outra vitória também, para mostrar como as coisas estão melhorando. Não que a gente conseguiu impedir as coisas de acontecer, mas você vê como é um assunto que não tem cobertura da imprensa, mal tem, né? Ou pelo menos os aspectos negativos. Alguns ciclos da direita não dão, sei lá, não é questão de prioridade, não dão tanta relevância, sei lá, talvez não achem que é um problema que merece mais atenção. Óbvio, todo mundo tem seu tempo, né? Todo mundo decide falar, ninguém é especialista de tudo. E eu acho isso bom, eu acho que se cada um tentar se especializar em algumas coisas, ajuda muito. Muito. Porque quanto mais você se especializa numa coisa, mais expertise, mais conhecimento sobre aquela coisa você consegue até tentar achar algum tipo de solução. Mas esse daqui é um tema que eu acho que se não fosse vocês, né, batendo na tecla, levando para as redes sociais, jamais teria sido relativamente popularizado. Não dá para falar hoje que você não vê postagens em relação a isso, da verde. Eu acho que vocês aqui do canal tiveram um papel central nisso daí. Então, parabéns para vocês. Se não fosse vocês, não ia para frente, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Mas deixa eu ver se estão falando aqui só o chat aleatório. Meu nome é Pedro, te acompanho há mais de 3 anos, desde que o canal tinha 20 mil seguidores, indicado pelo Bernardo. Sou de Fortaleza, parabéns pelo inestimável trabalho. Pô, cara, muito obrigado. É o Uffizi Cortina de Vidro. E o José só apertou o número 1 e mandou ajuda. Em 4 anos, a direita não fez nada com o presidente no poder. Vai fazer o que agora? Cara, a gente vai eleger mais pessoas a nível de legislativo, a nível municipal, a nível de prefeitura. A gente vai fazer isso daí. Cadê mais aqui? O PLF com a CCJ, partido também, maioria na Câmara. Isso pode acontecer, depende como é que serão aí as negociações e as discussões internas. E isso a gente vai saber e vai fazer cobertura sobre isso, né? Dia 1º teremos a eleição para presidente da Câmara e Senado. O que mais estão falando aqui? O pessoal está brigando. Eu não tenho como moderar o chat, me perdoe. Não sei se minha mãe tá acordada aí. Normalmente, às vezes ela tá no chat, outra ela dá uma limpeza. Então o povo vai enchendo o saco. Só ignora, gente. Quem tiver enchendo o saco não dá muita atenção, não. O povo tem que ir atrás, melancia. Gente, olha só. Sobre ir atrás de fulano, cicrano, beltrano, etc, tudo mais, eu não acho que esse é um caminho que, sendo oposição, vai ajudar muita coisa. Sendo oposição, nesse momento, a direita ela vai ter que fazer possivelmente algumas concessões em determinados momentos, porque vai precisar obter maioria, vai precisar começar a obter espaços. Ser oposição é muito mais fácil do que ser situação, porque se a oposição é só criticar, 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 você não tem que solucionar os problemas. Você só aponta, fala, cara, aqui tá errado. Qual a solução? Cara, a solução que tem que dar são vocês. Vocês quiseram sentar nessa cadeira. Agora resolva. Agora resolva. Agora resolva. Agora resolva. A população tem que dar solução. O jornalista não tem que dar solução. Quem tem que dar solução é quem resolveu colocar seu nome para disputar um cargo. É essa turma que tem que dar solução. Se você acha que não tem capacidade para isso, então não se candidatasse. Simples assim. Então, algumas coisas a direita possivelmente vai ter que fazer algumas concessões. Você pega aqui o exemplo do próprio Mourão. Algum de vocês gostou daquele discurso? Não vou falar que não gostou. Tem alguém que gostou daquele discurso? Algum de vocês gostou? Não tem como. Agora não, discurso porreta. 100%, sensacional. Chorei, fiquei emocionado. Alguém gostou daquele discurso? Não. Mas vem agora a eleição para a presidência do Senado. Você quer o voto do Mourão? Você quer que o Mourão apoie o Rogério Marinho? Você quer que o Mourão no Senado ele faça oposição à turma da esquerda? Que ele protocole ações? Que ele tem que disputar aí uma comissão e seja, sei lá, um presidente de comissão que realmente trabalha pelo Brasil? O Mourão ele tem inúmeras pautas que são totalmente divergentes com a maior parte de nós.
O Mourão já teve briga, inclusive até pausa assim, que eu acho que não tem... Eu não entendo quem é a favor, questão do meu corpo, minhas regras. Lembra lá atrás algumas coisas que o Mourão já falou? A própria questão do cidadão poder se defender, o Mourão tem uma opinião um pouco diferente também. Mas e agora? Como é que vai gerar alguns consensos? Uma coisa é a gente buscar um consenso com o MBL, isso mas não dá de jeito nenhum. O Nando Moura, essa turma não tem como. Mas em termos políticos, os deputados, os senadores eleitos, eles vão ter que trabalhar para obter esses consensos. Eles vão ter que trabalhar para obter esses consensos. E aí a turma da direita vai ter que conseguir equilibrar uma crítica razoável que tem que ser feita. Não tem como bater palma pro discurso do Mourão. Foi ridículo o que ele fez. Se aproveitou. Vou aproveitar, Bolsonaro não tá aqui, vou pra TV brasileira fazer o que ele fez. Vai ter que equilibrar entre a crítica e uma possibilidade de fazer algum tipo de composição para obter certa maioria no Senado. Então, é um dos desafios que a direita vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar com maturidade. O Vitor diz que, obrigado pelo trabalho, estou desolado. Queria colaborar politicamente de alguma forma, mas não sei exatamente como. Cara, vamos virar voto, mais uma vez. Tá cedo? Não, tá cedo não, é virar voto. 2024 tá vindo aí. Fábio Knop, Mutley, mandou ajuda, parabéns, Kim, seguimos em frente. E Isaac diz, parabéns, Kim, quais os próximos passos para a turma da direita? Eu acho que o próximo passo é sentir o terreno. Agora eu vou evoluir mais ainda o sistema para beneficiar o lado de lá. Pode ser. Gente, olha só. Por mais que tenha confusões, etc., e que eles estejam jogando com a vantagem, em 2024, eles não vão eleger 5 mil prefeitos do PT. Isso não vai acontecer, pessoal. Não vai ser. Com todas as confusões, elegemos 99 deputados. Pessoal, se a direita tivesse a maioria simples, 41 senadores de verdade, 41, não passava nada. E quando eu digo nada, não é projeto de lei. Vocês devem saber alguns cargos que são indicados que precisam passar por uma sabatina. Precisam passar por uma sabatina. Então, o trabalho que ele tem que acontecer, primeiro, acordar pessoas, é a melhor coisa que está diante do nosso alcance, e sentir o terreno. Sentir o terreno nesse primeiro momento, ver o que está acontecendo e ir no passinho. Não vai resolver do dia para noite, infelizmente. Vocês acham que eu não queria resolver do dia para noite? Todo mundo, eu tenho a convicção, todo mundo que tá aqui queria resolver do dia para noite. Tá louco, tá todo mundo triste. Tá todo mundo frustrado. Eu tento botar um sorriso no rosto, porque ficar aqui me lamentando, chorando pitanga, não vai adiantar muita coisa. Avançando aqui, 2022. Isso daqui guardo com certo orgulho e nem lembrava, pra falar a verdade. Foi vendo agora, eu falei, rapaz, quem lembra da história do robô do Moro? Tava passando no Twitter, e aí eu percebi que todo post que eu fazia tinha um perfil que respondia automaticamente com menos de 2 segundos. Eu falei, cara, tá muito estranho isso daqui. E eu consegui pegar alguns prints e fui mapeando ao longo do tempo, de forma bem devagar. Depois descobri até que o robô do Moro já chegou a trabalhar no mesmo ambiente do irmão do Moro. E aí a coisa pegou e foi mais uma pedra, né, em cima da candidatura do Moro. A gente conseguiu desgastar, talvez, o nome mais à direita, que estava concorrendo, o nome que mais desgastava Bolsonaro, derrotamos ele, só com informação. Só com informação. Não era assim, vou mudar minha opinião, vou escrachar ele, vou botar pra descer. Não, só com informação. E, obviamente, se a informação ela não tem repercussão, ela não ganha engajamento, ela não vai para frente, a informação ela não causa nada. É exatamente essa capacidade que a direita tem de levar informação para frente que a gente consegue causar no cenário, né, as confusões que estão acontecendo. Deixa eu ver o que eu botei aqui para ver se eu avanço. Não coloquei nenhuma notícia sobre isso, não coloquei. Mas em 24 de abril, o Elon Musk ele começa a compra
para adquirir o Twitter. Agora ele é o dono. Olha quanta coisa já começou a acontecer. Olha quantas revelações que a imprensa brasileira está ignorando por completo. E grande parte da direita, eu acho que não deu a relevância que deveria também. Muita coisa que tem a ver com o que aconteceu no Brasil. E que eu acho que também pode ser utilizado essas informações para acordar mais pessoas. Mostrar, galera, olha o que está acontecendo lá fora. Olha como o discurso está sendo suprimido. Olha as questões da pandemia que foram suprimidas. No fim de maio, eu não coloquei aqui. Aqui até em julho, né? Deixa eu ver qual é a próxima. É setembro. No fim de maio, começou a briga pelo ICMS. Começou em maio. Em junho, mais ou menos, começa a ter, e aí o preço ele vai sofrendo as reduções ao longo do tempo. Começou no fim de maio, já estava uma briga para valer, Bolsonaro tentando abaixar o preço do ICMS. Acho que politicamente é um fato que a gente está discutindo agora. A gente começa em 2023 discutindo, e aí, vai fazer o quê? Porque a turma que chegou aí agora não quer desonerar, não quer ver o imposto cair. A turma que chegou para arrepiar. Né? Quer ver a arrecadação lá em cima. Tem uma coisa que também foi interessante, e você vê, acho que é um retrato da era que nós estamos vivendo. No final do mês de maio, o mundo e o Brasil também repercutiam notícias e problematizaram Top Gun. Você vê como Top Gun foi um filme que gerou repercussão. A força de Top Gun, porque é um filme que não tinha lacração. Um filme que não tinha lacração. A galera sai assistir e fala: caraca, bicho, que filme divertido, bacana, legal, dá pra levar, dá risada, leva a família, emocionante no final. Um filme normal. E você vê como isso o filme normal distou tanto que virou notícia no mundo todo. É o cenário que a gente vive hoje em dia nessas questões culturais. E quando a gente olha pra 2023 agora, o que deve rolar? O que é que eles devem tentar colocar pra avançar? A gente vê agora uma mudança onde o Ministério da Cultura, no momento que o Brasil diz que não tem dinheiro pra nada, o Ministério da Cultura vai ter um orçamento de 10 bilhões. Bilhões a voltar com tudo. E aí? E aí? E aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. O Filadelfo mandou aqui ajuda, não falou nada. Heloísa também. E o Bruno diz: saber lamber as feridas é imprescindível. A reflexão passa por um balanço de erros e acertos sem querer buscar holofotes. Pois é. Nesse momento, eu não acho que dá pra fazer um. Tem muita coisa, gente. Tem muito erro que aconteceu. Eu garanto pra você, assim, que muita gente na direita sabe. É difícil explicar algumas coisas. Você vai falar assim, mas por que não conta, etc, tudo mais. Tem muita coisa que acaba acontecendo que quando você sabe, você fala assim, pô, às vezes se você contar, você não sabe se vai ajudar ou não. Você vê que aquela pessoa não é tão boa índole quanto ela aparentemente é. Você vê que tem muita gente que às vezes cai no discurso de fulano, ciclano, beltrano, etc. Mas se você tenta falar, aí o errado às vezes acaba sendo você. E às vezes tem coisa que se você falar, a imprensa às vezes monta em cima e faz uma algazarra, faz a festa, mas são coisas que você fala, cara, até valeria a pena falar, mas seria dar algumas munições pra imprensa assim absurda. Então tem muita coisa que acontece que quando você tá do outro lado, você começa a ter algumas informações, você às vezes fica assim, cara, como tem coisa desnecessária, como tem gente às vezes egoísta e mesquinha com algumas besteiras. Mas essa autocrítica, acho que ela vai acontecer em algum momento. Eu não acho que agora é o momento. Por uma razão bem simples. Ninguém tá com emocional para discutir isso de forma simples. Sabe? Discutir para tentar solucionar. Eu acho que a discussão agora vai acabar virando quase um tribunal inquisitorial, uma caça às bruxas maluca. Não acho que agora é o momento. Tem algumas coisas que o povo já tá, tiram a onda no Twitter, pontua aqui, pontua colar. Tem uma galera que eu acho que prejudicou muito nesses 60 dias, muito, que gerou, assim, uma coisa é criar otimismo, outra coisa é gerar expectativas. Uma coisa é você, assim, com base em algumas informações, você gerar, mas tinha gente que ficava, não porque eu recebi a ligação, não porque eu tenho uma fonte daqui, não porque eu tenho a minha fonte em tal lugar, mas que eu não posso revelar. Então, isso eu acho que atrapalhou muito, porque o que essa pessoa fala, às vezes, ninguém assiste, mas os seguidores dessa pessoa vai para as redes sociais e falar uma coisa, outra, e daqui a pouco tem um telefone sem fio tão grande que todo mundo começa a acreditar numa coisa e fala, cara, peraí, quem foi que disse isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, eu acho que vai acontecer uma autocrítica em algum momento. Não acho que agora é o momento, não acho que daria certo fazer uma autocrítica agora dentro da direita, mas eu acho que ela vai acontecer. Antes de avançar para esse daqui também, eu botei aqui, ó, dia 8 de junho, nascia na imprensa
a narrativa dos 33 milhões de famintos. Olha como isso durou. Nossa, veio uma chatice. E você vê assim, foi desmentido diversas vezes, mas até agora tá aí. A narrativa que veio realmente só para causar e criar confusão. Você vai, cara, não faz sentido 33 milhões e o governo tentou desmentir das mais diversas formas. Eu vou falar isso daqui só para contar outras coisas, porque aqui tá na tela há muito tempo, mas olha só, bandeira do Brasil não pode ser considerada propaganda eleitoral. Chegamos no ponto em que 2022, muita coisa é até proibida de falar. Foi um período eleitoral bem intenso, né? Não tenho que falar. Chegaram a questionar a possibilidade de usar a bandeira do Brasil. E do período eleitoral, eu separei aqui algumas coisas que eu só anotei e que eu acho que vocês vão lembrar. Nesse momento aqui, em julho, as pesquisas já estavam rolando à solta. Não preciso explicar muito sobre as pesquisas, acho que vocês conseguem chegar na conclusão. Teve o caso do Abílio Diniz, esse tá para falar. Se lembra? A fala sobre o Abílio Diniz, o que aconteceu no passado, a ajudinha e tudo mais, se discutiu muito. E como a imprensa relativizou essa situação assim de uma forma como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não, é que eu... porque eu falei com o Fernando Henrique Cardoso, né? Não, Abílio, não, o menino, para soltar os meninos. E eu botei assim, ó, alguns assuntos censurados que até viraram inquéritos. Você lembra de algumas polêmicas que inclusive partiram da imprensa e que depois falam, não, isso aqui é fake news consumada e tudo mais, e pessoas foram punidas pela divulgação disso? O que foi, rapaz? Vem aqui ver. Dá uma aqui, ó. E aí? Tá de boa? Tá com medo de você virar picanha, né? Ô, rapaz. Chega a estar com o olho choroso, ó. Que foi, Luffy? Você não vai virar picanha não, viu? Fique de boa. Aqui na Austrália ninguém te pega. Vai lá, vá. Vá lá procurar Nami. Brinca lá. Vai lá. Brincadeira à parte. Mas olha como teve assunto que não podia comentar. E não é nem assunto que envolvesse o Estado democrático, o direito, o pleito em si, algumas ferramentas. Era notícia. 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 Você fala assim, cara, como foi conturbado. E que não dá nem pra falar agora. É na memória de cada um. E até eu nem pensei nisso, agora é um questionamento. Como contar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que não poderia comentar sobre tal coisa? Porque se você escreve na internet, a página cai. Como é que o cara, como é que a pessoa, o que é que a pessoa vai pesquisar para descobrir o que foi proibido e por que a direita ficou tão insatisfeita com algumas proibições? A gente está basicamente voltando para o conhecimento, para a transmissão do conhecimento oral. Uma pessoa falando para outra. É assustador, viu? É assustador olhar para esse cenário. Assustador. Assustador mesmo. Tá louco. A Elanda diz: parabéns, Kim, pelo seu bom senso e a qualidade da informação. Orgulho de você, sua fã sempre. Muito obrigado, Elanda, de coração mesmo. Eu vi um comentário aqui, ó. System erro. Oficialmente hoje começa o Fora Lula. Isso aí. Hoje começa. Hoje começa. Hoje começa. Tem um fato aqui, ó. A pessoa falando o seguinte: que o cara tá velho. Isso é um ponto, gente. Eu não acho que ele vá aguentar aí mais 4 anos. Sim, 2003 não acho que ele volte. Então, e aí? Vai fazer o quê? Então, é coisa. Ó, nesse momento, o Wilton, se eu acho que deveria mandar e-mail, nada. Cara, nesse momento é sentir o terreno. Sentir o terreno. Sentir o terreno, vai na manha. Vamos na manha saber o que está acontecendo primeiro. Bom dia, Kim. Na minha opinião, o brasileiro tem uma grande chance de mudar muito o Brasil, elegendo bons prefeitos, vereadores e cobrar a aplicação das verbas públicas. Pois é, e outra coisa, quando você compara um prefeito com um vereador com um deputado federal, qual é mais acessível? Qual é mais fácil de encontrar? O vereador ou o deputado federal? O deputado, às vezes, ele é da sua cidade, mas ele nem tá aí, ele mora em Brasília. O prefeito é local, ele sabe dos problemas locais.
Eu duvido. Ó, se eu voltar na Bahia hoje, eu ainda sei quais são os problemas de Feira de Santana. Por quê? Porque eu sou de Feira de Santana. Eu conheço minha cidade, eu conheço cada buraquinho, eu conheço os atalhos, sei como tá. Com certeza muita coisa mudou. Mas eu conheço minha terra. Adoro Feira de Santana, com todos os seus problemas. Aprendi a gostar daquela porcaria. Quem de feira sabe que eu tô falando, que eu não tô mentindo, e vai falar, eu também gosto daquela desgraça. Então, o vereador ele tem uma capacidade muito grande de fazer o vereador e o prefeito. E é uma coisa que ela acaba perdida, porque, querendo ou não, no final do dia, o que a gente realmente acompanha é o movimento macro, né? É o navio, é o transatlântico Brasil. Mas essas questões municipais é difícil. Até para ter notícia municipal, normalmente é aquele jornal local. Aí tá ligado à rádio, tá ligado a uma coisa, a outra. Então, é necessário, é necessário. E eu acho que a gente sai dessa eleição com muitas pessoas que acabaram por conhecer alguns vizinhos, algumas pessoas na cidade, né? Você vê as próprias manifestações. Talvez nos interiores seja mais complicado. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, não, eu tô perguntando, vai ter gente no chat que vai falar, ó, eu conheci pessoas da minha cidade durante tal coisa, seja nos comícios, seja nas manifestações, e que tá mantendo contato, que acabou de criando algum tipo de grupo, tá formando uma pequena célula da direita. Então, muita coisa mudou, gente. Tenho certeza, vários de vocês aí vão falar que não, conheci gente, etc, tudo mais. Então, acho que isso aqui também é um legado que não dá para negar. Continuando aqui, deixa eu ver se eu avanço aqui na imagem. A gente teve isso daí. A gente teve a batalha de podcasts, foi um fato novo aí, que vimos no período eleitoral. Deve repetir em 2024 para as grandes capitais. Deve ter algo assim do gênero. E deu para ver também que você acaba furando algumas bolhas interessantes. E Bolsonaro, assim, destruiu em todos. A direita é demais. Tivemos o 7 de setembro. E assim como todos os anos, a imprensa fez questão de diminuir. O governo de São Paulo estima 50 mil pessoas. 50 mil pessoas na Paulista em 2022? Sério. Manifestação a favor de Bolsonaro na Avenida Paulista reuniu 32 mil pessoas, informa grupo de pesquisa da USP. Sério? 32 mil? A imprensa, ela realmente se dedicou em 2022 para negar a realidade, fazer de tudo para destruir qualquer chance da direita se perpetuar no poder. Esse era o último slide. E eu coloquei aqui ainda, teve os erros grotescos, né, das pesquisas eleitorais, foi coisa assim absurda. Tivemos as sabatinas da Globo, que a população também percebeu. O período eleitoral, politicamente, não teve grandes coisas, né? O Brasil parou para acompanhar a disputa eleitoral. A disputa eleitoral está bem recente. Então não coloquei muita coisa aqui, porque a gente vai comentar, né, como é que foram os debates, sabatina de etc, tudo mais. Aí o Dilma faltou o debate, e tem algumas coisas que pode até acabar entrando na autocrítica. Mas a direita devia ter feito isso, devia ter feito aquilo outro, etc, tudo mais. Algumas coisas que foram até criticadas já na época, né? Não acho que esse agora é o momento, mas em termos de fatos grandes, eu acho que o ano, você vê eu escutava isso de um amigo desde 2021. Ele falava, cara, julho, acabou o ano. Chegou em junho, acabou o ano. E eu realmente fui dando uma olhada, fui nas capas, fui abrindo o vídeo, falei, cara, depois de julho já não tinha meio que notícia, só se falava sobre eleição. Só se falava sobre eleição. Então, no final do dia, Bolsonaro teve um ano e meio. Um ano e meio de governo. Foi 2019, a trancos e barrancos com Rodrigo Maia, e o primeiro semestre de 2022. Com todo o caos, né, rolando um conflito na Europa. Então, assim, na verdade, Bolsonaro só teve um ano do governo que não tinha uma catástrofe acontecendo. Não era pandemia nem conflito. Mas tinha o Rodrigo Maia na frente. Era o que tinha. Inacreditável. Inacreditável. E ainda conseguiu fazer inúmeras coisas. Deixa eu ver agora se vocês estão falando aqui. Kim, novo cenário em Brasília, teremos possibilidade de aprovar questão auditável? Não sei, Antônio. Não sei mesmo. Acho que vai ser uma pauta muito difícil de avançar. Diria que não, se eu tivesse que apostar. Penso que o apoio não era só das forças. Muito começo, a máquina, até apoio de fora seria vital. É muito interesse poderosos por dinheiro.
E ainda veremos estas forças ocultas disputando entre si. Pois é muita gente. São muitos grupos diferentes. Não é simples assim. Não é simples assim. Proibiram. Pois é, o Marcelo Queiroga, a Ana Lídia tá lembrando, o Marcelo Queiroga ia fazer a propaganda na campanha para as crianças, né? Não pode. Não pode, não pode, não pode. Vai dizer que tinha 5 milhões de pessoas na posse hoje. Pois é, Gui. Pois é, pois é. E eu acho que esse, gente, é um pequeno resumo. Pequeno resumo dos fatos que aconteceram, né? Ao longo de 2022. O que esperar? Aqui, ó, batendo hora em 15, graças a Deus, deu um tempo bom aqui de vídeo. Esperar para 2023 vai ser muita confusão, muita briga, muita treta. Vai ter problemas, isso é. Assim, não tem o que questionar. Teremos muitos problemas, muita coisa ruim vai acontecer. Mas é esperar para ver, né? Esperar para ver qual vai ser o resultado final. Só para fechar aqui o vídeo, só ver só o que o Fernando falou. São 51 anos, a esquerda levou 30 anos para se consolidar, agiu nas sombras. Está na hora da direita adaptar o grancismo. Ainda não chegamos na adolescência, é uma maratona do Iron Man. Tamo junto. E o DJ Scooby diz: bom dia, Kim. Feliz 2023. Você e sua família, muito obrigado por sua análise de informações. Você é uma inspiração. Fique com Deus e um abraço. Aí veio aqui também. Ops. O Posato. Agora vão evoluir mais ainda o sistema para beneficiar lá de lá. Eu não acho que vai acabar a direita, Posato, por mais que uma agenda começa no avance. Não acho mesmo. De coração. A direita não estava pronta para assumir o comando do país. Não temos organização. Por vezes assistimos shows de fogo amigo, traições. Se Dilma tá aí, a culpa é nossa, além da incapacidade do governo de comunicar. Pois é. É medir também o fogo amigo, né? Antes de criticar coisas que realmente merecem algumas críticas, algumas pessoas que estão atrapalhando, você tem que falar, cara, essa pessoa tá atrapalhando. Esse comportamento, ele atrapalha. Tá mentindo, tá inventando história. E tá dando, às vezes, até munição pra oposição agir. Às vezes o cara, ele grita, faz e acontece, sabendo que vai ter uma retaliação. Aí quando retalia, Bolsonaro, faça alguma coisa. Bolsonaro, me ajude. Pô, bicho, quantas vezes isso não rolou? O último comentário aqui. Um forte abraço aqui, muito obrigado. Parabéns pros meus pais, né? Deus abençoe e proteja. E é isso, gente. Amanhã estamos de volta na normalidade. Valeu, Morgana Reis. Valeu, minha tia. Amanhã voltamos na normalidade, vídeo normal, tudo bonitinho. Fazer uma cobertura aí do dia 1º, né? Saíram algumas coisas. Falar um pouco da posse, etc. E vamos que vamos. Começou o ano. E é isso, né? Não tem férias, não tem nada. É dia após dia. Estamos aqui, como sempre. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, quem não for, quem tiver no chat. Acho que a maioria já é inscrito no canal. E, com fé em Deus, a gente se vê amanhã de novo. Tenho certeza que muita gente agora em janeiro vai dar justamente uma redução, uma pausa. Todo janeiro é assim. Todo janeiro, não é porque eu sei porque não é a esquerda, todo janeiro tem uma redução do engajamento de todo mundo, porque tá todo mundo na praia, fazendo uma coisa ou outra, mas ali no final de janeiro as coisas começam a normalizar um pouquinho, mas independente de tudo, eu vou estar aqui todo dia. E é isso. Fico por aqui e muito obrigado a tudo. Não assistir a posse de jeito nenhum, Glória. Quem vai assistir essa posse? Deus que me livre. Quero só ver o que vai ser nas redes sociais e na imprensa. E é isso, gente. Até amanhã. Fui-me. Encerrar aqui agora.